este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estamos celebrando neste ministério uma data muito significativa, celebrando a nossa pátria, celebrando a independência do nosso Brasil. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa é a nossa oração hoje pelo nosso Brasil, que ela seja uma nação bem-aventurada, porque ela tem Deus como o Senhor da sua vida. Tenho muita felicidade, muita alegria hoje de estar aqui e dizer que sou brasileira, amo o meu Deus e louvo a Ele pelo país maravilhoso em que nós habitamos. Como todos os países que têm problemas, dificuldades de todos os tipos, mas podemos recorrer a um Deus que ama a nós e ama o nosso país. Deus ama o Brasil, Deus ama você. E hoje tem uma palavra muito tremenda para o teu coração. Ela está em 2 Crônicas, no capítulo 4, e é o versículo 17. Se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, se orar, se chamar a mim, então ouvirei, e eu falarei, e eu abençoarei este meu povo. Uma palavra tremenda de Deus para o teu coração. E para isto eu tenho um convidado ilustre aqui, uma pessoa que eu amo muito, mora no meu coração, é o meu querido filho Paulo Rogério. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, pastora Raquel. Estou aqui sempre fazendo participações especiais aqui em datas comemorativas e é sempre um prazer estar aqui no Abrindo a Bíblia. Para você que está em casa, você que está nos ouvindo aí, é muita alegria que eu estou aqui hoje. Amém. É uma alegria para mim também, para todos nós aqui do Ministério Abrindo a Bíblia, receber este jovem pastor, Paulo Rogério. Pastor Paulo e sua esposa Raquel são pastores auxiliares na Catedral Canaã, aqui em Manaus. Auxiliam o pastor Ananias Gomes e a sua esposa, a pastora Priscila. E é uma alegria tê-lo aqui esta manhã conosco, esse dia, para nós conversarmos um pouco sobre esse tema tão relevante, Paulo, em 2 Crônicas, no capítulo 4, 7, e nós estaremos então conversando. Tá bom, meu filho? Tudo bom, pastor. No próximo bloco a gente vai então entrar, tá certo? Muito bom ter você aqui. Você é sempre bem-vindo, eu sei que é a tua casa. Eu sei que você fez ali a participação no Dia dos Pais, é isso? Com teu pai, e foi muito bom. Tenho muita alegria de estar aqui este dia com este meu filho muito especial e querido. Eu gostaria nesse momento também de falar com você sobre uma participação muito especial que nós temos, uma aliança com a Faculdade Boas Novas. E você vai poder ver aí um banner com todas as informações que vão te ajudar e auxiliar no contato que você pode ter com a Faculdade Boas Novas, que permite você voar alto e vai te dar com certeza um lugar no mercado de trabalho e tornar todos os seus sonhos em realidade. A Faculdade Boas Novas te ajuda a voar alto e conquistar com excelência a qualificação profissional que você precisa. Então é importante você fazer parte dessa instituição que tem cursos premiados e você será rapidamente colocado no mercado de trabalho e, claro, você terá aulas com mestres e doutores. Vestibular agendado, você pode já ver aí os dias de segunda a sexta, de 8 horas da manhã às 20 horas. As inscrições estão aí no site na tua tela e você pode também entrar em contato pelo telefone que você está vendo aí, o 3237-2214. FBN, a faculdade que te dá voos mais altos. E é isso aí, muitos cursos, muitas opções e, claro, é um conhecimento que traz liberdade. Nós estamos tão felizes que Deus tem nos dado esse momento de parceria, essa aliança com a Faculdade Boas Novas. E você hoje pode já ligar, saber a data, os momentos que você pode ali fazer o teu vestibular e você poderá ter maiores informações, tá bom? Nós vamos para um pequeno intervalo e eu aguardo você daqui a pouco mais. Se você tem uma Bíblia aí, abra ela conosco. Nós estamos hoje estudando a palavra de Deus e uma palavra alusiva hoje à comemoração ao Dia da Pátria, ao Dia da Independência do Brasil. Nós vamos falar sobre preceitos e valores tão importantes para nós, para uma nação. E você faz parte de uma nação. Então, é para você essa palavra hoje em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Daqui a pouco mais nós voltamos com você.
Bem, estamos de volta com você. E eu havia me equivocado um pouco no começo do programa, colocando aqui o versículo errado, mas nós estamos hoje em 2 Crônicas, capítulo 7, e é o versículo 14. Muito tremenda essa passagem. Nós vamos começar lendo aqui, e hoje Deus trouxe uma pessoa muito especial para estar conosco, o meu querido filho, pastor Paulo Rogério, e ele vai estar comigo aqui, falando um pouco sobre esta passagem. Vamos começar lendo aqui o versículo 1, que diz assim, eu vou ler um pedacinho só, eu vou pedir para o Paulo comentar aqui um pouco, aqui alguns pensamentos. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. É muito sério, né, Paulo, dizer isso. Um povo que chama, mostra algo pessoal, um povo que clama por Deus e sabe que Ele é Deus. Eu acho que, na verdade, o primeiro fator que eu acho interessante nesse texto é esse fator de identidade. Para quem que Deus está falando nesse texto? E quando você olha, por exemplo, a gente está falando aqui de Brasil, às vezes a gente acha que Deus, ele está muito forte a presença dele no Brasil, né? Você vê, por exemplo, no preâmbulo da Constituição, sobre a proteção de Deus, a gente olha nas notas de real da nossa moeda, Deus seja louvado, e a gente tem essa impressão, né, de que quem que Deus está falando aqui nesse texto? É com qualquer pessoa? É com todas as pessoas? Na realidade, a gente não pode se esquecer que Jesus, ele falou o seguinte: olha, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E aí ele diz lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 14, que ele deu poder àqueles que creem no seu nome de serem chamados filhos de Deus. Então, o começo quando Deus está conclamando o povo a se arrepender, a se voltar para Ele, acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber é essa questão de identidade. Antes de tudo, nós temos que ter uma identidade de povo de Deus. Nós temos que ter a identidade de Deus em nós. E ter a identidade de Deus em nós significa obediência. Significa viver segundo os princípios daquele que nos chamou. Significa viver um estilo de vida de acordo com a palavra do Senhor. Com certeza, Paulo. E é tão claro aqui, ele está dizendo, se o meu povo, que chama pelo meu nome, olha só, 2 vezes está falando o meu povo e o meu nome. A identidade está bem clara. E é triste muitas vezes a gente ver, Paulo, que muitas pessoas falam, Deus é Pai, Deus eu conheço, e usa o nome de Deus para cá e para lá, mas na realidade que Deus está falando aqui, esse povo, se o meu povo, né, que chama pelo meu nome, requer então, além de ser chamado pelo nome, de conhecer Deus, o que marca esse povo, distingue ele de ser, de pertencer a dele, identidade, seria então obediência também a esse Deus. Porque é fácil falar, Deus é Pai, Deus é lindo, Deus é grande, mas o que Deus pede não é só reconhecimento de quem Ele é. Ele pede algo muito mais, que seria a obediência a Ele. Não seria isso? E esse é o lema que a gente vê ao longo da Bíblia, né? Deus, ele fala isso em vários lugares, em 1 Samuel, no capítulo 15, né? Obediência quero, não sacrifício. A gente vê Deus falando isso várias vezes, lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, quando Deus usa Moisés para falar isso. Olha, eu quero obediência e não sacrifício. Então Deus, ele está, na verdade, ele está conclamando o povo a viver uma vida de obediência a Deus, né? Jesus, ele falou o seguinte, olha, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem que constrói a sua casa em cima da rocha, né? E o homem que ouve as minhas palavras e não a pratica é o homem tolo. Então, na verdade, nós percebemos que Deus, ele está chamando quem? Ele está chamando quem crê nele. Quem ouve a palavra dele, quem está ouvindo essa palavra agora, você que está em casa está ouvindo essa palavra, e essa palavra entrou no seu coração e você creu. É com você que Deus está falando nessa hora. Amém, que coisa linda. E está dizendo aqui para você em alto tom e dizendo a sequência, se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar. Olha os passos aqui, Paulo.
ele começa com a palavra-chave. O que vai nos levar a Deus? É o fato de a gente reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Nós somos pequenos, nós somos nada, e Ele é grande, Ele é tudo. Então nós temos que nos humilhar diante desse majestoso e poderoso Deus que tem todas as coisas. A chave para a nossa vitória como pessoas, como nação, está bem aqui, já é uma palavra forte. Se esse povo se humilhar, depois que fala as outras coisas, orar, buscar, mas para que haja oração e busca, tem que ter uma atitude de humildade. Não é isso, Paulo? Não, e eu acho que tudo começa a partir de uma atitude de arrependimento e de humildade. E quando a gente está falando de arrependimento, né, de humildade, de contrição, de coração triste pelos pecados, eu acho que às vezes a gente tem uma ideia muito errada do que seja humildade e arrependimento. Né? Às vezes a gente olha assim, orar, se humilhar, buscar a minha face, mas a gente vê bem ali no final, e se converter dos seus maus caminhos. Em minha opinião, esse finalzinho, e se converter dos seus maus caminhos, eu acho que é a parte principal desse texto. Porque, e a gente tem uma ideia errada de o que é arrependimento, né? Às vezes a gente tem pessoas que brigam com o marido, estão com problemas em casa, aí chegam na igreja, aí ouvem aquele louvor bonito, choram na igreja, sentem aquele alívio, e aí quando volta segunda-feira para casa, faz tudo do mesmo jeito. Então, essa pessoa não se humilhou de verdade, essa pessoa não passou por um processo de arrependimento de verdade. Né? Essa pessoa ela pode ter, quem sabe, sentido remorso, essa pessoa pode ter, quem sabe, se arrependido do que fez naquele momento ali, mas não foi algo genuíno, porque a humilhação verdadeira, ela produz fruto, ela produz frutos de arrependimento. É verdade, Paulo, isso é tremendo, é o que João Batista falou, né? Que o seu arrependimento produza fruto. Isso quer dizer, se a pessoa mente, que ela continue ali se arrependendo até que ela pare de mentir. Se ela tem dificuldade com algum tipo de pornografia ou de uma coisa que está ali afastando ela da santidade de Deus, que ela se arrependa daquilo, vai arrependendo até que ela pare de lidar com aquele pecado. Se ela é uma pessoa que está ali sempre irada, com raiva, que ela vai aprendendo, ela vai se arrependendo até que aquilo não faça mais parte. Então tem que ter frutos o nosso arrependimento, não é isso, Paulo? E Jesus ele falou o seguinte... E sem humilhação não há arrependimento. Sem humilhação, sem contrição. Sem sentir dor pelo pecado, né? Verdade. A gente vê aquele salmo, acho que é Salmo 51, né? Que Davi... Esse é o 51 do crente, né? A pessoa do mundo tem o 51 lá, mas o crente ele tem que ter o 51 de Deus, né? Que é o Salmo 51. E é um salmo belíssimo, né? Que Davi ali, ele está se arrependendo, ele está chorando. Ele diz assim, não afasta de mim o teu espírito, Senhor, mas cria em mim um espírito reto, um coração puro. Né? E a gente vê ali naquele salmo, Davi ele se humilhando, ele se arrependendo pelo fato dele ter feito várias coisas erradas no seu casamento, dele ter matado ali uma outra pessoa. Enfim, eu creio que tudo isso começa, a confissão começa, né, por você, faz parte de você sentir dor pelo seu pecado, de você confessar. Mas lembrando, não é somente isso, não é somente pagar a promessa, assim, ficar triste, tem que ser genuíno, se arrepender, né? tem que ser algo genuíno e tem que produzir frutos. É verdade. Porque Jesus ele falou bem assim lá em Mateus 7, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Amém. Certa vez eu li num livro um pensamento muito interessante de um autor que fala o seguinte, de que cada momento de arrependimento profundo vai causar substancial crescimento espiritual. Para cada momento de crescimento substancial espiritual na minha vida, ele vai deslanchar aquele crescimento a partir de um momento de profundo arrependimento. Então, arrependimento não é algo negativo. As pessoas olham, arrepender, isso é muito negativo, isso é muito ruim. Não é, não. Para Deus, arrependimento é algo muito positivo.
porque é o nosso caminho para Ele, é o nosso caminho de bênçãos e prosperidade e vitória. E se a gente tirar isso um pouco do âmbito só pessoal, claro, há uma mudança de uma nação, está falando assim, meu povo, mas é pessoal, é o povo, mas é cada um daquele povo. Porque Deus não trabalha em massa, Ele trabalha individualmente, não é, Paulo? E se você, cada pessoa se humilhar, e cada pessoa chegar naquele momento de arrependimento, dali se cresce, a pessoa vai crescer na sua vida com Deus. E é isso que nós queremos para o nosso Brasil hoje. Que o Brasil cresça em prosperidade, cresça em bênção, cresça em todos os âmbitos, social, de toda, na educação, na saúde, em tudo. Mas que seja bem governado, que os governantes reconheçam Deus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas essa atitude tem que nascer da humildade de reconhecer Deus, se humilhar e se arrepender. E isso é muito pessoal, isso é uma coisa que cada um teremos que fazer. Você pode perguntar, como é que eu posso construir a minha nação? Começa com uma pessoa, começa com outra, que nem avivamento. Como é que eu posso ser avivado na minha família? Começa com um. Eu acho que seria por aí, né, Paulo? E tem uma coisa assim que eu acho interessantíssimo nesse texto, e é uma ideia que a gente vai vendo, essa ideia evoluindo em toda a Bíblia. Eu digo que a ideia é o princípio da cidadania à luz da Bíblia, né? Você vê Deus chamando Salomão e dizendo assim, olha, a sua responsabilidade e a responsabilidade de uma pessoa em frente a toda uma coletividade de pessoas. Essa ideia de que um cidadão, de que uma pessoa, ela pode ali orar e influenciar toda uma nação. E a gente vê Deus ele trabalhando essa mesma ideia em vários lugares da Bíblia. A gente vê essa ideia sendo trabalhada na pessoa de Moisés, que Deus levanta para liderar a sua nação. A gente vê essa ideia no livro de Neemias, quando Neemias ele chora pelo pecado do seu povo e vai perante o rei pedir para que as muralhas de Jerusalém fossem reconstruídas. Nós vemos essa ideia no livro de Daniel, que Deus levanta Daniel para interceder e jejuar durante 3 semanas pela sua nação. E isso é uma coisa que eu quero destacar hoje, sabe? Às vezes, pastor, a gente vê, por exemplo, na televisão, Polícia Federal prendeu tantas pessoas numa mega operação, a gente vê aquele processo do mensalão com juízes, advogados, promotores, e a gente tem essa impressão de que, para eu fazer algo para a minha nação, eu tenho que estar numa grande posição de destaque, eu tenho que ser uma grande pessoa, eu tenho que ser um empresário, eu tenho que ser um advogado, um juiz, um médico, um ator, alguma coisa assim. E isso não é verdade. O que nós vemos na Bíblia são pessoas comuns, pessoas que no seu dia a dia, que buscam a Deus, que oram, que se arrependem, e Deus levanta essas pessoas para mudar a sua comunidade, para mudar o seu bairro, para mudar a sua cidade, para mudar o seu país. Então, isso que eu creio, pastora, é o princípio da cidadania à luz da Bíblia. De que você que está me ouvindo aí em casa, você é um agente de mudança de Deus. Você é a pessoa que Deus levantou para levar ali uma mudança social no seu bairro. Quem sabe você está dizendo assim, pastor, mas não fui eu que causei a deterioração do meu bairro, né, a violência, os problemas sociais. Pode até não ser você que tenha causado, mas você é a pessoa que Deus está levantando para ser a resposta. E isso que ele está querendo dizer aqui, é essa responsabilização individual por toda uma coletividade de pessoas. Tremendo, pastor. Meu filho. Vou passar o cajado do pregador aqui. O cajado da abrindo a Bíblia está sendo passado aqui para esse pregador da palavra. Glórias a Deus, aleluia. E tudo isso eu vejo, Paulo, pastor, pode me chamar de mãe, tá, meu filho? Eu vejo que essas atitudes, isso que ele está falando, que nós estamos vendo aqui, começa com atitudes. Esses homens não eram estrelas, mas eles tinham uma atitude no coração. Atitude de reconhecimento de quem Deus era. Deus, se meu povo chama pelo meu nome, identidade, Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, eu vou obedecer Ele. E aí eu vou me humilhar. Então, o que vai desenvolver e vai desencadear tudo isso são atitudes das pessoas. Atitude que Daniel teve, Moisés teve, porque Deus passou o pano para ficar sentado olhando. Agora, Deus, tu vai agir. Quem agiu nessa história? Foram eles, né?
um jejuando, outro indo na frente, tinha problema de língua, não sabia falar, Deus falou, tu vai. Você olha, por exemplo, Moisés, é interessantíssimo. Uma pessoa de 80 anos, quem sabe se fosse na sociedade de hoje, a nossa sociedade que tem essa visão de descartar às vezes as pessoas que estão na sua melhor idade, né? Diz assim, essa pessoa agora só tem que descansar, né? Chegou nessa idade, agora é só moleza. Não. E Deus disse assim, não, é essa pessoa quem eu quero usar. Essa pessoa nos seus 80 anos, né? Quem sabe com toda uma série de dificuldades, mas Deus levanta essa pessoa para ser um instrumento nas mãos dele. E é isso que eu quero, é isso que eu creio que Deus está querendo falar conosco hoje. Com certeza, Paulo. E aqui nós vamos começar então a ver, nós estamos discursando aqui, falando sobre essa passagem, nós vamos falar mais aqui sobre outras coisas, claro, evidentes, que Deus fala bem claro aqui. Ele começa identificando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o primeiro passo para a contrição, para que haja arrependimento, para que haja cura, porque com arrependimento e contrição vem a cura, vem a libertação, vem as coisas que Deus pode então fazer, os benefícios, virá então aquilo que Deus realmente deseja que seja feito em uma nação, prosperidade, honra, mas tudo começa com o humilhar. Esse humilhar eu vejo também, Paulo. Esse humilhar, Paulo. Eu sei que eu sou bonito, né? Ele parece com o teu pai também. Seu filho que parece muito com o pai. E o outro também parece. Mas se nós olharmos, Paulo, e vermos essa questão, a humildade, ele é uma coisa chave para tudo que nós vamos ter. Com a humildade virá a exaltação. Com a humildade virá a honra. Deus quer honrar mais o Brasil, exaltar mais o Brasil. Mas para que seja feito isso, precisará haver nos nossos corações a humildade para reconhecer Ele como Senhor. E não só reconhecer como é Deus. Muitas pessoas falam, Deus é Pai, Deus é isso, mas não estão dispostos a obedecer esse Deus que Ele chama de Pai. Porque se Deus fala, se o meu povo chama pelo meu nome, o que evidencia Ele ser o povo de Deus que chama por Ele, é a obediência a esse Deus, reconhecimento dele. E tem só uma última ideia que eu quero aqui, só falar aqui antes que a gente passe para o próximo tópico, dessa ideia de responsabilidade individual, porque às vezes, sabe, a mídia, a gente coloca importância, por exemplo, né, nessas grandes coisas como, por exemplo, o julgamento do mensalão. Né? Eu sou advogado e a minha classe ali, a gente bota uma grande importância nesse julgamento. Mas uma coisa que eu acho interessante é que às vezes, a moralidade nas pequenas coisas, e quando eu falo moralidade, não estou dizendo moralidade naquele sentido de sexualidade, mas a moralidade de honestidade, ética, né? De ética, né? De atitudes corretas. A moralidade nas pequenas coisas, em minha opinião, vale às vezes 1000 vezes mais do que um julgamento como o mensalão. E nós, brasileiros, nós somos muito hipócritas em algumas situações. Às vezes a gente fica chateado com os nossos líderes, com os nossos governantes. O povo brasileiro foi aí protestar contra a corrupção, contra a falta de serviço público, contra tudo o que aconteceu, né? Nós cobramos moralidade dos nossos líderes, mas nós, no nosso dia a dia, somos extremamente imorais. E Deus quer nos tratar sobre isso. É você que está em casa que pegou o livro emprestado do vizinho, pegou aquele CD, aquele filme e não devolveu até hoje. Você que está aí que... Faz conta, não paga a conta, né? Pegou às vezes até um valor de R$20, R$50 emprestado e não pagou, né? Não, não tenho, o meu vizinho está melhor do que eu, tal. Tem até uma história que eu achei muito engraçada, que uma vez eu estava com um irmão da igreja num restaurante, a gente comeu e tal. Quando a gente estava saindo, a pessoa, o garçom, trouxe o troco errado. E a gente estava saindo do restaurante, estava contando o troco, eu vi, veio aqui um valor errado, veio dinheiro a mais. Aí o irmão virou e falou assim, pastor, é bênção de Deus, bota no bolso e leva. Eu disse, meu amado, se eu botar isso aqui no meu bolso, no final do dia, a caixa, a balconista que está lá, que deu o troco errado, vão bater o caixa. Isso aqui vai ser descontado do salário dela
e ela vai levar menos comida para casa para os seus filhos. Ou seja, isso aqui não é honestidade. Não adianta a gente querer dos políticos, das autoridades, honestidade, se nós, no nosso dia a dia, somos imorais nas pequenas coisas. Então, eu creio que essa chamada de Deus nesse dia, essa chamada para a cidadania, é uma chamada, antes, acima de tudo, para o nosso comportamento individual, para como que nós, como pessoas, na nossa sociedade, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa rua, como que nós agimos. Acho que eu falei demais, né? Já passei do tempo. Meu filho, vou passar o cajado já para ti. Vai ficar abrindo uma bênção. E é verdade isso, porque ser crente e servir Deus é no dia a dia, é prático. Se meu povo que está falando Pai, Deus, chama pelo meu nome, e tem a identificação, mas não ter as minhas características, não ter aquilo que eu sou, não é? E a gente não pode cobrar de ninguém aquilo que a gente quer para nós. A gente fala, olha, ele tem que ser assim, tem que representar assim, mas a gente também não tem aquelas características de ser correto, exigir uma pessoa ser correta é complicado. E é isso muito bom, essa parte prática e também muito bíblico. E nós temos que ver, então, essa questão, nós já falamos, então, sobre a importância de humilhar, de buscar, de fazer aqui com contrição o arrependimento. A gente vai voltar no próximo bloco falando sobre a questão também de fazer algo que mude, que seria a oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, mas não é só humilhar, segue-se uma sequência, é buscar a face de Deus, é falar, Deus, eu estou aqui, é orar, sabe? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso também. Eu sei que você está sendo abençoado e que Deus está falando ao teu coração, tá bom? A gente vai rapidinho e voltamos daqui a pouco mais na sequência de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Daqui a pouco mais nós voltamos. Estamos de volta com você, falando nesse tema, nesse texto tão relevante para esta data que celebramos a independência do Brasil, falando sobre a convocação que o nosso Deus dá. Ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se esse povo orar, e se esse povo buscar a minha face. É tão tremendo, tudo vai desencadear em resultado. Isso aqui Deus está pedindo algo para que então tenha algo da parte dele. Pede algo de nós para que ele possa também fazer aquilo que ele deseja fazer. Eu estou aqui com meu querido filho Paulo Rogério, uma bênção de Deus na minha vida como mãe. Ele é um filho que me abençoa, mas não somente a mim, abençoa muitas vidas, porque ele é um pregador do Evangelho. Menos um pouquinho, pastor. Mãe tem que falar, né? Mãe tem que puxar sardinha mesmo, assim, né? Meu Deus, que filho puxar saco. Deve estar... Não. Você está em casa e fala assim, rapaz, mas esse menino, ele é muito puxar saco. Esse não, menino. Olha, esse menino é uma bênção e ele é um pastor auxiliar e hoje ele está comigo. A gente está falando aqui sobre esse texto. Paulo, aqui a gente pode ver também, além de se humilhar, são duas palavras que Deus fala que parecem a mesma coisa, mas eu acho que elas são distintas, porque ele fala assim, olha, se meu povo orar e buscar, e me buscar. Apesar de que ele coloca distinto, orar se você for olhar, por exemplo, outras traduções como a minha, ele diz assim, buscar a minha face. Né? Então, eu creio que ele está, na verdade, falando, e ele está falando, quando ele fala em orar, ele está tratando especificamente do ato de intercessão, do ato de jejum, de oração, né, da gente ali se prostrar diante do Senhor e pedir em oração algo de Deus. Né? E eu creio que no próximo, ali no outro termo que ele está falando, buscar a minha face, ele está, na verdade, falando sobre um processo de santificação. Né? Um processo de buscar a face de Deus, de se separar do mundo e de se tornar cada vez mais parecido com Deus. Né? Aí esse texto, intimidade também, intimidade que com isso. Deus no seu dia a dia. Isso me lembra muito de 1 Pedro, né? Acho que lá pelo versículo 13, né? 1 Pedro, capítulo 1.
sede santo porque eu sou santo. 14, Santo como aquele que vos chamou, né? Exatamente. De ser santo, de ser alguém separado, né? E aí novamente a gente vê também, vocês são sacerdócio santo, povo real, nação eleita, povo escolhido, né? Deus ele vai ressaltando essa imagem de povo separado, especificamente para esse propósito. Então eu creio que Deus ele está nos chamando a um processo de santificação no nosso dia a dia. Há um processo da gente estar ali sempre buscando a face do Senhor. Não estou querendo dizer que você agora vai orar, eu vou orar 4 horas por dia, né? Eu lembro que eu estava lendo uma vez um livro de um pastor do David Yong-Shu, ou Paulo Yong-Shu, acho que agora é David, né? É. Não sei por que ele mudou de Paulo para David, né? Porque acho que Paulo é um nome muito mais bonito, né? Mas Deus faz o que ele faz, né? E aí eu li nesse texto, eu estava lendo o livro dele, e lá ele era um pastor que ele ora em média 2 a 4 horas por dia, né? Porque Deus tem levado ele a um ministério específico de intercessão. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas eu não consigo orar 4 horas por dia. Eu não tenho nem tempo, nem se eu tivesse tempo para fazer isso, eu não ia conseguir fazer. E aí a gente acha assim que, como que eu vou ser usado como esse grande homem de Deus, né? A gente se esquece, por exemplo, que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, Deus ele fala bem assim, orai sem cessar, né? Essa ideia de que intimidade não é aquele um momento que você tem no lugar íntimo com Deus, mas de que é algo no seu dia a dia, né? Você teve ali aquela folguinha de 15 minutos para você ali tomar uma água no trabalho, vai ali, toma a sua água, usa o banheiro, faz uma oração de 5 minutos e se refrigere na presença do Senhor. É verdade. E também pode ser algo, Paulo, que durante uma atividade que você estiver fazendo, você pode estar orando. Pode estar trocando ali a fralda, fazendo um feijão na cozinha, descascando, lavando roupa. O teu espírito está conectado com Deus. Claro que você está continuando a trabalhar. Orar sem cessar é estar num espírito contínuo de oração. Não é? Você pode estar na condução, claro, guiando o carro de olho aberto. Quantas vezes eu estou orando, guiando o carro de olhos abertos? Porque se você estiver conectada com Deus, fechar e abrir o olho é só uma questão de distração. Você fecha para você não distrair. Mas você está conectada com Deus. E aqui ele está dizendo, eu creio, 2 coisas distintas. Se o povo que vai interceder, orar e falar comigo, mas buscar a minha face, já é um grau mais profundo. É um grau que vai levar você a uma intimidade maior com Deus, de você conhecer Deus. E conhecendo Deus, você vai saber os planos que Ele tem para você. E no conhecimento de Deus, vai haver também a questão da santidade. Você vai buscando ser como Deus, vai se santificando na presença de Deus. E aí ele dá uma sequência aqui. Ele fala, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença, buscar a minha face. E aí, Só um pensamento aqui, pastora Raquel, antes de você prosseguir, uma coisa que eu acho interessante, que me veio à cabeça aqui, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele usava uma faixa, ele tinha a estola, né, que era aquela roupa dele branca, com as 12 pedras, cada uma representando cada tribo, e ele tinha bem na testa dele, perto do chapéu dele, ele tinha uma barra de ouro, e tinha uma inscrição nessa barra que dizia assim, Senhor dos Exércitos. E essa inscrição na testa dele, ela meio que simbolizava para todos que ele ali estava em união com Deus, né? Que ele ali era uma pessoa que tinha um vínculo especial com Deus e ele era o porta-voz de Deus, né? Aonde ele ia, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus ia na pessoa dele. E o que eu acho interessante é que depois que Jesus ele morreu na cruz, diz na palavra que o véu se rasgou. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, ele diz assim, ninguém me inquiete, pois eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, o que antes era a função de um homem, agora todos nós carregamos em nosso corpo a marca de Cristo. Olha que coisa forte. Carregar as marcas de Cristo. Carregar significa, então, carregar a dor de Cristo.
o sofrimento de Cristo, a mensagem de Cristo, o evangelho de Cristo, as revelações de Jesus. O que antes era para um sumo sacerdote, agora essa pessoa é você. Olha que coisa poderosa. Isso significa, é isso que quando a Bíblia fala, povo eleito, povo santo, e é isso que significa ser santo. Ser uma pessoa que aonde você for, você carrega com você a revelação e a mensagem de Deus. Se me lembro de Moisés, né, que estava ali no Monte Sinai buscando a face de Deus, e disse assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não faça-me sair daqui. Né? Não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Então, eu acho que nós temos que ter, pastor, essa mesma atitude, sabe? Que Moisés teve, que fechando aqui essa ideia, né? De buscar a Deus e de que não apenas buscar a Deus, mas de carregar a palavra e a revelação de Deus aonde quer que a gente for. Amém. E nós vamos ver que carregar a revelação de Deus, carregar a presença de Deus, é também carregar a palavra de Deus, né? É verdade. É aquele texto... Pode falar que eu tô... Não, pode falar, filho. Eu tô com o mal do Cláudio Rogério, né? O Cláudio Rogério, no último programa aqui, o pastor falava, e eu dizia assim: pois é, pastor Cláudio, ele... se ele está me ouvindo aí, eu peço perdão do pastor Cláudio, meu pai querido. Mas não foi que eu esqueci a ideia, olha. Mas essa ideia, eu estou lembrando do que você está falando, que nós temos que carregar essas marcas. Isso significa, então, se meu povo orar, buscar minha face. Buscar, não só buscar no sentido de chegar perto, mas a identidade com aquele que você está buscando também. Ter as marcas dele, ter uma vida tão íntima com ele. E claro, vamos dar sequência aqui, porque já está com pouco tempo. E aí ele diz ali uma coisa muito tremenda: e se converter dos seus maus caminhos. E essa é a chave da nossa vitória. É converter do pecado, do mal, deixar o mal para trás. Pedir perdão dos nossos pecados. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, mas cujo Deus o povo se ajoelha e se arrepende diante da santidade dele. E diz: Senhor, eu errei. Então isso significa deixar seus maus caminhos, deixar os hábitos, os vícios, deixar a incredulidade, deixar a dureza de coração, o pecado que tão tenazmente assedia. E aqui está a chave da vitória desse povo. É deixar. E aí tem, Paulo, algo que eu vou deixar você falar aqui, passar para você, mas diz assim: então, tudo está condicionado aqui. Deus vai falar o que vai acontecer com este povo que primeiramente obedece. Se o meu povo que se chama pelo meu nome ouvir, não é? Começar a dar ouvidos aqui, ele está dizendo: se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, depois buscar, orar, se tornar, deixar os maus caminhos, então, esse então ele é muito crucial, né? E esse então, às vezes as maiores verdades na Bíblia, às vezes são aquelas verdades ali que estão nas entrelinhas, né? Eu acho isso muito interessante. Mas, porque você vê o seguinte, né? Você vê que Deus, ele apenas age na medida em que o homem, ele abre espaço no seu coração para que Deus ele possa agir. Então esse então, ele resume essa ideia de que o agir de Deus, a bênção de Deus, a cura de Deus, a prosperidade de Deus, ela está condicionada, ela está vinculada ao arrependimento e às ações do homem. Nós vemos isso, por exemplo, com Jesus, né? Jesus ele estava, diz na palavra, lá em Nazaré. E você vê, Jesus, o próprio Deus, diz na palavra que ele não podia operar milagres. Não que ele não tivesse poder, né? Mas porque o povo não cria. A incredulidade, a dureza de coração do povo. E detalhe, da cidade que ele viveu boa parte da vida dele e tudo mais. E isso impediu o agir de Deus. Então eu creio que isso aqui é uma coisa importante que a gente tem que ter hoje. De que as nossas ações desatam o agir de Deus sobre nós, né? Tremendo, Paulo, é verdade. E aí está dizendo claramente aqui: se o povo fizer aquilo que Deus está pedindo, e Deus não está pedindo algo que você não possa fazer, Ele está pedindo algo que vai te trazer bênção. Você vai orar, buscar a face dele, o povo dele, e deixar os maus caminhos.
Então, olha só o que vai acontecer. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Haverá então cura, restauração, vida nova. Haverá então honra. Então ouvirei dos céus. O céu vai se abrir e Deus vai de uma maneira íntima guiar essa pessoa, falar com ela, lidar com ela. Ela vai ouvir de Deus as orientações, porque ela se humilhou, porque ela deixou o seu mau caminho, porque ela começou a buscar a face de Deus. Tudo tem uma ação e a sua consequência. Temos que fazer a nossa ação para colhermos aquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós hoje é muito tremendo. Deus tem muitas bênçãos para o nosso Brasil. Eu quero dizer para você que a bênção vai começar com você. Você fala, mas Deus, sara essa nação, cura todo mundo, faz isso. Mas começa comigo, Senhor. Eu curada, eu restaurada, eu honesta com Deus e honesta com o meu próximo. Eu amando Deus e amando o meu próximo. Eu obedecendo Deus e sendo uma pessoa que vai fazer diferença na minha cidadania, na maneira como eu porto no meu Brasil, no meu trabalho, que pode ser pequeno, mas eu estou contribuindo para a minha nação. Pagando pouco, os né? tributos, os impostos, exatamente. que são importantes também. É o advogado né? falando. E aí, então, o Brasil vai se mudar, não é porque alguém está dirigindo, é porque eu estou mudando as minhas atitudes, os meus valores. Eu mudo. E o Paulo falou uma coisa tremenda aqui. Deus usa pequenas pessoas, pessoas simples, mas elas podem influenciar uma nação. Moisés tinha dificuldade até de falar, de uma idade avançada, mas ele era o homem que influenciou aquela nação, liderando. Daniel, Neemias, o apóstolo Paulo, tantos homens. E tem uma coisa assim interessante, que ele diz assim, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Interessante é que a ordem que isso acontece, né? Uhum. A bênção não vem antes do perdão, ou seja, a prosperidade financeira, a bênção material, a bênção no plano terreno, ele não vem antes da transformação interior, do perdão dos pecados, da transformação que Deus faz nos nossos corações. Isso é interessante. Se você for ler lá em Marcos, no capítulo 2, tem uma história que Jesus estava pregando numa casa e ali diz que algumas pessoas tiraram o telhado da casa e desceram até ele um homem que era paralítico, que estava deitado numa cama. E diz ali na Bíblia que Jesus, antes que ele orasse e curasse aquele homem, ele disse assim, filho, os teus pecados são perdoados. E aí diz ali que os fariseus começaram a murmurar dele, e ele disse bem assim, olha, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para curar e para perdoar pecados no céu e na terra, aí ele diz assim, levanta-te e anda em nome do Senhor. Ou seja, nós percebemos que Deus, antes dele restaurar a vida material dessa pessoa, Jesus ele começa em primeiro lugar restaurando o coração dessa pessoa. É isso que Deus quer falar com você hoje, que a pastora está falando aqui hoje. Você está dizendo assim, meu Deus, eu estou numa situação financeira tão difícil, eu estou com um problema no meu casamento assim, assim, assado, eu estou com um problema na minha casa, no meu trabalho, eu estou com aquela dificuldade. Olha, a situação primeiro tem que ser resolvida com você. Dentro do seu coração, dentro das suas atitudes, do seu comportamento, dentro de você, perdão de pecados, mudança de vida. E a partir disso, Deus, ele vai restaurar, ele vai curar a sua família, a sua casa, o seu casamento, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado e o seu país. Amém. Começa com uma pessoa. Deus não trata ninguém em massa, Deus trata individualmente. Somos o povo brasileiro, mas Deus tem compromisso com cada um desse povo. Se ele se humilhar, se ele se deixar os maus caminhos, se cada um de nós vemos a importância de fazermos isso, nós estaremos então contribuindo para um Brasil mais abençoado. Um Brasil cujo Deus, o nosso Deus, é verdadeiramente o Senhor. O Senhor do Brasil é o nosso Deus. Pastor Paulo, muito obrigada, querido filho. Ter você aqui é uma honra, um privilégio, uma alegria. E pela sua contribuição. É meu. Tá bom? E vai voltar muitas mais vezes
Gostaria também de convidar a sua esposa Raquel, minha nora, que tem o meu nome também, estar conosco. Ela é uma mulher muito linda e abençoada. O nome Raquel é forte nessa família. É forte, é verdade. Temos outras Raquéis. A matriarca e 2 noras, né? Exatamente. A futura, do filho do coração, né? Minha futura esposa do Diego, né? Futura também é Raquel. Então, quando fala assim Raquel lá em casa, muitas olham, porque tenho sido agraciada. Mas nós vamos agora voltar, vamos para o nosso intervalo, e daqui a pouco mais nós vamos voltar orando por você e orando pela nossa nação, orando pelo nosso Brasil. Em nome de Jesus, daqui a pouco mais nós voltamos. Bem, estamos de volta com você nessa manhã e hoje nós vamos orar pelo nosso Brasil. Nós temos aqui pessoas muito queridas. A irmã Norma, ela é uma pessoa muito especial para esse ministério, porque todos os dias quando você liga, ela te atende com amor, com graça. Ela é uma missionária e ela está aqui para orar com você, e orar conosco e orar pelo nosso Brasil. E os pedidos que estão aqui também, a irmã Alice também, como a Norma, ela também é missionária, ela é uma voluntária e ela ama Jesus. Prova disso que ela está aqui todos os dias, atendendo o telefone, ouvindo a tua voz, o teu pedido e orando por você também. E aqui está o meu filho Paulo, querido, e ele vai também orar conosco. Nós vamos estender nossas mãos. Eu quero que você estenda também. Aqui está a bandeira do Brasil. E aqui nós temos pedidos. Vamos chegar um pouquinho mais perto de todo mundo. E aqui nós temos pedidos dessa semana que vieram até o Ministério Abrindo a Bíblia. Pessoas que têm pedidos, que estão com problemas. Nós cremos que o nosso Deus, Ele pode agir com poder e majestade e força. Mas hoje, além desses pedidos que estão aqui de portas de emprego, de cura, para libertação e problemas judiciais, nós vamos orar pelo nosso Brasil. Nós amamos o Brasil. Você nunca pode deixar de dizer isso, mesmo tendo tantos problemas e tantas dificuldades, que o amor pelo teu país nunca cessa no teu coração. Eu me emociono, sabe por quê? Porque eu podia optar por um outro país. Eu sou filho de uma americana e ela me deu dupla cidadania. Eu posso também, tenho ali o passaporte americano, mas o país do meu coração é o Brasil. Eu amo, eu poderia optar a morar lá, ter a cidadania também, minha mãe é de lá, minha família é de lá, mas eu optei em morar, trabalhar para Deus nesse país, porque eu amo o meu país, eu amo o meu Brasil. Eu quero ver o meu Brasil salvo para Jesus. E o que vai fazer o Brasil diferente é as nossas atitudes, é a gente orar, sabe? A gente não pode chegar depredando, quebrando tudo. Isso não vai mudar o Brasil, não. Vai mudar o Brasil é a gente de oração, sim, com atitudes. Oração que vai nos levar a agir em amor e conduzir vidas. Vamos orar então? Mas antes da oração, eu gostaria só de ler uma música muito linda. Um refrão fala assim: meu Brasil, nação gigante e muito sublime, creio ver-te muito em breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício e o crime, redimindo aos pés de Cristo, o Salvador. Meu Brasil, abre o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. E olha o último refrão: não te peço, meu Senhor, poder ou riqueza, nem as glórias que oferece o mundo vil. Dá-me que eu possa ver refulgindo de beleza na coroa de Jesus o meu Brasil. É isso que nós queremos. Amém, Norma, irmã Alice e Paulo. Vamos orar então sobre o nosso país e abençoar cada um. Pai, em nome de Jesus, nós estendemos nossas mãos, Pai, aquilo que representa hoje o Brasil, que é esta bandeira, a bandeira da nossa nação. E nós queremos declarar, Senhor, uma voz profética, uma palavra profética sobre o nosso Brasil, que o Brasil é do Senhor Jesus. E bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E o povo que se humilha, que clama, que ora, que chega perto e
que se retornam dos seus caminhos, esse povo então alcançará a graça. Nós oramos, Pai, por vidas que estão aqui representadas, que estão aqui, Pai, com problemas de dificuldades financeiras, que Tu venhas abrir portas de emprego, Pai, que Tu venhas libertar o cativo, que Tu venhas curar o enfermo, que Tu venhas fazer grandes coisas nos lares, trazendo o marido de volta, trazendo a esposa, restaurando valores da família. Pai, nós oramos, abençoamos cada vida. E agora, Pai, nós abençoamos a nossa nação. Queremos te dizer, Pai, muito obrigado pelo nosso Brasil, pela liberdade de culto. Nós podemos falar do Teu nome em rede de TV, podemos falar nas rádios, em praça pública, podemos dizer que Jesus é Rei. Ninguém nos impede, Senhor. Tu tem nos dado liberdade, Senhor, liberdade de religião, liberdade de cultuar. Nós te glorificamos e oramos agora, Pai, pelos nossos governantes, começando com a nossa presidente, Pai. Abençoa, Pai, esta mulher que está comandando esta nação. Pai, que nós possamos, Senhor, orar, não só agora, mas todos os dias, e abençoar nossos governantes, Pai. Abençoar, Senhor, o nosso governador, abençoar o prefeito desta cidade, abençoar cada governante, os nossos deputados, senadores, abençoar o povo do Brasil, porque não precisa ser, Senhor, ter uma posição para ser bênção. Podemos ser bênção aonde Tu tem nos colocado, Pai, para dizer que Tu és Rei e que Tu és o Senhor. Abençoa o Brasil, Senhor, que haja justiça, que haja prosperidade, mas que haja rendição aos Teus pés, que nós caiamos, Senhor, em rendição e dizermos, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, nos lava com Teu sangue. Nós queremos mudar, e a mudança do Brasil começa com a mudança de cada homem e cada mulher. Que nós sejamos esses homens e essas mulheres, em nome de Jesus. Abençoamos e Te louvamos pela nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Fique na paz de Jesus e até nosso próximo programa. Um feliz e abençoado feriado. Celebre a tua nação, porque você é abençoado, porque Deus tem abençoado o nosso Brasil. Fique na paz e até nosso próximo programa. Sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder.